Oi, gente, retornando aí a estudar sobre nacionalidade, né? Lembrando que no vídeo passado a gente viu aí a nacionalidade primária e a nacionalidade secundária. Fiz lá a diferença, analisei o critério ius solis, o ius sanguinis, falei sobre a nacionalidade secundária ordinária, a especial e extraordinária, resolvemos algumas questões e vamos continuar resolvendo, tá? Então vamos pegar aí a questão número 4, que já está no material de vocês. Olha só, julgue os itens a seguir acerca dos princípios constitucionais fundamentais. O filho de um embaixador do Brasil em Paris, nascido na França, cuja mãe seja alemã, será considerado brasileiro nato. Vamos ver com calma a situação. Primeiro, o pai é embaixador do Brasil em Paris. E ele nasceu aonde? Na França. E a mãe é estrangeira. Ele será brasileiro nato? Será. Certíssimo. Certíssimo. Olha só. Artigo 12, inciso 1, a linha B, do jeito que a gente tinha estudado. Ele nasceu no estrangeiro, critério ius sanguinis, filho de pai ou mãe brasileira, que a gente não adotou o ius sanguinis puro, desde que um deles esteja lá a serviço da República Federativa do Brasil, que é alguém tinha que ser brasileiro, porque até agora só tinha dado estrangeiro. Questão número 5, olha só. Assinale a opção correta acerca dos direitos de nacionalidade. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, somente pode ser considerado brasileiros natos se, após registrados em repartição brasileira competente, vierem a residir no Brasil e optarem pela nacionalidade brasileira. Tá aqui uma questão boa e que muita gente tem dúvida. Aqui, gente, você vai lá para o artigo 12, inciso 1, a linha C. Nasceu no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileira, desde que seja registrado em repartição competente e ponto. Isso aqui é uma possibilidade. Não está vinculado a ele vir residir na República Federativa do Brasil e optar pela nacionalidade brasileira. Ele não precisa fazer essa opção. Tanto é que no dispositivo, se a gente lembrar, tá, ó, tem ou, aqui, ó, o bendito ou, tá, ou, se não os pais não registrarem, aí sim ele vem residir aqui na República Federativa do Brasil e opta pela nacionalidade brasileira a qualquer tempo após a maioridade. Tá, Malu, entendi tudo. Então, o que está errado aqui? Somente podem ser considerados brasileiros natos se, após registrados em repartição competente, vierem a residir no Brasil e optarem pela nacionalidade brasileira. Erradíssimo o item. Basta optar, basta ser registrado em repartição competente. Questão número 6. A respeito dos direitos e garantias fundamentais, julgue os itens subsequentes. O indivíduo que, nascido no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, venha a residir no Brasil ainda menor, passa a ser considerado brasileiro nato, estando essa condição sujeita à manifestação da vontade do interessado assim que atingir a maioridade. Gente, a gente viu isso. Recurso extraordinário 418/96 do Rio Grande do Sul. Mas a gente viu isso, eu não lembro não, vimos. Ó, já caiu até numa questão de prova que a gente fez, olha só. Aqui, ó, o RE 418/096, vindo o item 3, vindo o nascido no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira a residir no Brasil ainda menor, passa a ser considerado brasileiro nato sujeito a essa nacionalidade, a manifestação da vontade do interessado, mediante a opção depois de atingida a maioridade. Foi um Ctrl+C de novo e um Ctrl+V, tá? Sem nenhum receio. Já tinham feito isso aqui na questão número 3, que a gente tinha conversado, e fizeram aqui, ó, na questão número 6. E agora, de 2011, tá? Desde que 2011, foi o ano passado, mas foi recente, né? Porque foi final de 2011. Então, o item aqui está corretíssimo, né? Corretíssimo. Vem agora para a questão número 7.
Acerca do conceito da classificação das constituições, assim como dos direitos e das garantias fundamentais, julgue os itens a seguir. Como forma de aquisição da nacionalidade secundária, perceba que agora eu estou falando de nacionalidade secundária. Já saí da primária. De acordo com a Constituição Federal de 88, é possível o processo de naturalização tácito ou automático para todos aqueles estrangeiros que se encontram no país há mais de 10 anos e não declaram a intenção de conservar a nacionalidade de origem. Olha, nessa Constituição de 88, não existe processo de naturalização tácito ou automático. Eu até enfatizei, quando a gente está estudando na secundária, que se divide em ordinária, especial e extraordinária, que todos têm que requerer, tá? Não existe processo de naturalização tácito ou automático. Então, errado o item 7, da questão 7. Questão número 8. Assinale a opção correta acerca dos direitos de nacionalidade. A naturalização é um direito público subjetivo que constitui ato administrativo de caráter vinculado, uma vez que o chefe do Poder Executivo encontra-se obrigado a concedê-la, desde que sejam atendidos os requisitos legais e constitucionais para sua obtenção. Vimos isso também, e aqui é uma prova de que a CESP atinge a matéria de forma geral, né, sem especificar a doutrina aí que entende que no caso da extraordinária seria um direito subjetivo. Ele nem toca nisso, mas se tocar você já sabe que é a questão doutrinária. Ele diz apenas que a naturalização é um direito público subjetivo que constitui ato administrativo de caráter vinculado. Está errado. Considerando que o processo de naturalização é um pedido que, mesmo que você preencha todos os requisitos legais ou constitucionais, por um ato de soberania e discricionariedade do presidente, pode ser negado. Tá? Uma vez que o chefe do executivo encontra-se obrigado a concedê-la, não é um ato discricionário, desde que sejam atendidos os requisitos legais e constitucionais para sua obtenção. Falso. Então, item está errado. Venho agora para os parágrafos. Parágrafos 1º, 2º, 3º e 3º. Tá? Eu vou estudar eles ainda hoje. Olha só. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvos os casos previstos nesta Constituição. Aqui, embora exista a doutrina chamada de nacionalidade especial, naturalização especial, nacionalidade especial, eu realmente não concordo com isso, mas tudo bem, né? Eu e as cabas passando no meio da rua é a mesma coisa. O que ele quer dizer aqui é que o português ele não vai ser naturalizado. Ele será um português equiparado a brasileiro. Que tipo de brasileiro? O nato ou o naturalizado? Aí quando ele diz assim, ó, salvo os casos previstos na Constituição, é justamente a distinção entre brasileiros natos e naturalizados. E aí, detalhe, ele é equiparado a brasileiro naturalizado. Então, cuidado com isso. No parágrafo 2º, ele diz, a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Ou seja, a única norma que pode estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados é a Constituição Federal. Tá? É a única norma. Tudo bem, Malu, entendi. A lei ordinária, uma lei complementar, uma medida provisória, não pode estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, tá? Malu, e quais são essas distinções? Uma a gente já estudou. Qual foi? Quem lembra? Vai dizendo aí. O artigo 5º, inciso 51. Extradição. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, quando comete crime comum antes da naturalização ou comprovado envolvimento no tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. E aí a gente vê a distinção entre brasileiro nato e naturalizado no caso da extradição. Outra exceção está no próprio parágrafo, no artigo 12, parágrafo 3º. E isso aqui não cai na prova não, viu? Despenca. Olha o parágrafo 3º. É um rol taxativo, tá? Em que pese alguns dizerem o contrário. É um rol taxativo, o STF já entendeu assim, a jurisprudência é unânime dizer que é um rol taxativo.
São privativos de brasileiro nato os cargos de presidente e vice-presidente da República, de presidente da Câmara dos Deputados, de presidente do Senado Federal, de ministro do STF. E aqui, gente, é justamente para respeitar a ordem de sucessão e substituição. Porque a gente sabe que lá no artigo 79 e 80, é 80 mesmo? Sei que o 79 é do vice. Que eu estou com a memória acabada, como diz o povo daqui, né? A pessoa tem mania de dizer, estou acabado hoje, pronto. Então, olha só. No artigo 80, é verdade, 79 e 80. Diz o seguinte: no caso de impedimento do presidente ou de ausência, substituirá e suceder-lhe-á, no caso de vaga, o vice-presidente. Quando não tiver o presidente e o vice-presidente, vão substituir o presidente da Câmara, e é nessa ordem, está lá no artigo 80, o presidente do Senado e o presidente do STF. Mas, Malu, aqui está falando todos os ministros do STF. Os 11, o time de futebol completo, verdade, tá? Mas aqui é por causa da rotatividade da presidência do STF. Entendo, acredito eu que seja por causa disso. O resto, gente, é meio que lógico, né? É o pessoal que faz a defesa do nosso país. E ainda quem tem relação com os países estrangeiros. Então, olha só. Também são cargos privativos de brasileiro nato da carreira diplomática, está representando o meu país lá no estrangeiro, de oficial das Forças Armadas, tá? De ministro do Estado da Defesa, que é o chefe do comandante da Marinha, da Aeronáutica e do Exército. Que acima dele só tem o presidente da República, que é o chefe supremo. Então tá, de ministro de Estado só este, tá? Tudo entendido, vamos para cá. Assinale a opção correta acerca dos direitos de nacionalidade. A legislação infraconstitucional, e aqui eu estou falando de normas que não estão contidas na Constituição Federal, não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, de modo que, em virtude do princípio da igualdade, as únicas hipóteses de tratamento diferenciado são as que constam expressamente do texto constitucional. Verdadeiríssimo. A gente acabou de ver aí no parágrafo 2º do artigo 12, que a lei não poderá estabelecer distinções entre brasileiros natos e naturalizados, salvo os casos previstos nessa Constituição. E quando ele fala de legislação infraconstitucional, é abaixo da Constituição. Tipo assim, as leis do direito administrativo, a lei 8.112, a lei de contratação e licitação, esse pessoal que dá uma matéria infraconstitucional, né? Então, olha só. Aos portugueses com residência permanente no Brasil, isso aqui foi para a professora Lidiane, tá, gente? Aos portugueses com residência permanente no Brasil, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro nato. É isso? Não é ao brasileiro naturalizado. Conversamos sobre isso. Tá. Só voltando aqui que eu esqueci de falar uma coisa. É porque tem mais distinções, tá? E eu esqueci de falar. Tem a distinção aí, só anota. Tem a distinção em relação às funções. Tá lá no artigo 89, inciso 7. Que funções, Malu? Por exemplo, no artigo 89, você vai estudar sobre o Conselho da República, que é um órgão superior de consulta do presidente. Malu, nunca ouvi falar nele. Você provavelmente também nunca ouviu falar do Conselho de Defesa Nacional. Também é um órgão de consulta do presidente. Mas, ó, fica só para você, viu? Eu sei de fontes seguras que você nunca ouviu falar deles, porque eles nunca se reuniram, tá? Então, fica só para você isso. Então, olha só. Tanto o Conselho da República como o Conselho Nacional de Justiça são órgãos de consulta do presidente. Para quê? Para situações de instabilidade democrática. Tipo,
vai ser decretada a intervenção federal, vai ser decretado o estado de defesa, vai ser decretado o estado de sítio. Aí o presidente da República, antes de decretar, ele consulta esses conselhos. Esses conselhos, eles só têm função de opinar, de pronunciar-se. Logicamente, na decretação do estado de sítio, antes do presidente decretar, além de ouvir os conselhos, ele tem que submeter ao Congresso Nacional para que o Congresso Nacional autorize a decretação do estado de sítio. Isso não cabe nem para a intervenção federal e nem para o estado de defesa, porque nos dois ele ouve os conselhos, ele decreta a intervenção do estado de sítio, depois é que submete ao Congresso Nacional, tá? Mas de antemão, nesse Conselho da República, e vamos lá para a gente ver, dar uma olhadinha nele, 89, tá? Diz assim: o Conselho da República é órgão superior de consulta do presidente da República e dele participam. Aí eu tenho o vice-presidente da República, se você for acompanhar aí, eu tenho o presidente da Câmara, eu tenho o presidente do Senado, eu tenho os líderes da maioria e minoria da Câmara e os líderes da minoria e maioria do Senado e tenho o ministro da Justiça. Só que além desses, eu tenho especialmente no inciso 7, 6 cidadãos brasileiros natos, com mais de 35 anos de idade, sendo 2 nomeados pelo presidente, 2 eleitos pela Câmara e 2 eleitos pelo Senado, todos com mandato de 3 anos, vedada a recondução. Esses 6 aqui só podem ser brasileiros natos. Malu, mas você não tinha falado que o rol lá é taxativo? Uma coisa é cargo, outra coisa é função. O rol do artigo 12, parágrafo 3º, são cargos privativos de brasileiro nato. Cargos. Aqui é uma função, tá? Então, cuidado com esse detalhe. Tá, e tem outra, Malu, tem outra distinção? Tem, que é o artigo 222, que prevê que, no caso da propriedade de empresas jornalísticas ou de empresas de radiodifusão, sonoras e de sons e imagem, o brasileiro naturalizado precisa provar 10 anos de naturalização. Já o nato não precisa. Mas isso aqui só dá uma lidinha lá no artigo 222. Tem outro? Tem, que é no caso da perda da nacionalidade. O brasileiro nato pode perder a nacionalidade? Pode, é numa hipótese. Já o naturalizado pode em outra. Tá? Então a gente vai ver isso daqui a pouco ou no próximo vídeo. Mas essa quarta, que é o próprio artigo 12, parágrafo 4º. Então eu tenho aí 5 distinções entre brasileiros natos e naturalizados, tá? Mas vamos voltar para a questão número 10. Olha só. É essa mesmo? É. Com referência à nacionalidade e aos direitos políticos, assinale a opção correta. O cancelamento da naturalização por sentença administrativa transitada em julgado constitui uma das hipóteses de perda dos direitos políticos. Eu já tenho que entrar no parágrafo 4º, senão a gente não vai entender isso aqui. Vamos lá para o parágrafo 4º. Olha só. Que é a quinta e última distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que? Eu estou no parágrafo 4º do artigo 12, tá? Então, olha só. Eu estou falando aqui de perda, e só quem pode prever caso de perda é a Constituição Federal. Assim como só quem pode prever caso de hipótese de brasileiro nato é a Constituição Federal, certo? Só quem pode. Como a distinção também entre brasileiros natos e naturalizados. São 3 coisas. Só quem pode prever hipótese de brasileiro nato é a Constituição. Só quem pode prever a distinção entre brasileiros natos e naturalizados é a Constituição. Só quem pode prever a hipótese de perda da nacionalidade é a Constituição. E aqui tem outra diferença. Quando ele diz assim, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, quando eu estou falando, tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, eu estou falando de naturalizados somente.
tá? Somente, eu não tô falando de nato. Malu, como é isso? Isso aqui é um processo judicial, não é um processo administrativo. O Ministério Público Federal denuncia por uma atividade nociva a interesse nacional, tá? E aí ele é processado e julgado, com trânsito em julgado, condenado, aí sim é cancelada a sua naturalização. E, consequentemente, se você for para o artigo 15, inciso 1, está perdido os direitos políticos. Porque lá no artigo 15, pega lá, ó, e sempre estuda esse artigo 12, gente. Parágrafo 4º, inciso 1, com o artigo 15, inciso 1, tá? Então, se você for aqui para o artigo 15, inciso 1, pega aí bem rapidinho. Ele vai dizer assim: é vedada a cassação dos direitos políticos, cuja perda ou suspensão se dará nos seguintes casos. Inciso 1, cancelamento da naturalização por sentença judicial com trânsito em julgado, por atividade nociva ao interesse nacional. Olha só, deixa eu pegar aqui. É vedada a cassação dos direitos políticos, cuja perda ou suspensão se dará nos casos de: inciso 1, cancelamento de naturalização por sentença transitada em julgado, que é justamente essa, que cancelou a naturalização. Então, e é o único caso que, regra geral, a doutrina considera perda. Depois a gente vai ver como é que se pensa o CESP em relação à recusa de cumprir a obrigação a todos os impostos. Tá? Mas depois a gente entra nesse mérito. Por enquanto fica aqui. Tá. Agora, no caso do inciso 2, no parágrafo 4º do artigo 12, também diz, ó, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, inciso 2, adquirir outra nacionalidade. E aqui tanto é para natos como naturalizados. Malu, eu nem sabia que os natos podem perder a nacionalidade. Pois pode. E é simples. Basta ele adquirir outra nacionalidade espontaneamente e aquele país não reconhecer a originária dele. E mesmo assim, ele opta por aquela nacionalidade, ele perdeu a nacionalidade. E é um processo administrativo que corre no Ministério da Justiça. Detalhe importante. Lembra daquela historinha que eu disse? Só é brasileiro quem quer? O legislador constituinte pensou assim? Tá aqui. Se você adota outra nacionalidade que não é a sua, espontaneamente, e ele não reconhece a sua, e mesmo assim você adquire a outra, você não quer ser brasileiro. Perdeu a nacionalidade. Agora, existe exceção a você adquirir outra nacionalidade? Existe. Por exemplo, ó, adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, dupla nacionalidade. O Brasil adota a dupla nacionalidade. Se aquele país, você opta pela nacionalidade dele, mas ele reconhece a sua, pronto, tranquilo, você não vai perder a nacionalidade brasileira. De imposição da naturalização pela norma estrangeira. Como assim, Malu? Simplesmente o estrangeiro diz assim: você só fica aqui se você adquirir a nossa nacionalidade. Aí você não perde a brasileira. Ou então, você só exerce os seus direitos civis se você adquirir a nossa nacionalidade. Resultado, você não perde a nacionalidade brasileira. Porque ele diz aqui, ó, adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis, tá? Aí, nesse caso, você não perde. Mas se for livremente, sem imposição, e aquele país não reconhecer a sua, e você mesmo assim adquire, tchau e bênção para a nacionalidade brasileira. Questão número 20 agora, olha que coisa boa. Não estamos na 20. Estamos na 20, eu pulei, né? Que a gente teve já que comentar isso aqui, por causa disso aqui, ó, essa questão número 10, imagina. Olha só, questão número 10.
Com referência à nacionalidade e aos direitos políticos, eu não sei, é porque direitos políticos, com certeza tinha outro item falando dos direitos políticos, e eu tive que separar, porque a gente está estudando só a nacionalidade, lembrando disso, tá? Então, olha só. O cancelamento da naturalização por decisão administrativa transitada em julgado constitui uma hipótese de perda dos direitos políticos, ó. A pessoa diz, tá certo? Tá não, porque é por decisão administrativa. E tem que ser por decisão judicial. Artigo 12, parágrafo 4º, inciso 1, tá? Tá, Malu? Entendi. Vamos agora para a questão número 11. A respeito dos princípios e dos direitos e garantias fundamentais, julgue os itens a seguir. O brasileiro nato não poderá ser extraditado para outro país em nenhuma hipótese. Verdadeiro. O nato nunca será extraditado. A gente viu que é uma distinção. Já se fosse naturalizado, estava errado o item, né? 12. Segundo a Constituição Federal, não é privativo de brasileiro nato o cargo de... São os cargos privativos. E a gente vê isso aonde? No artigo 12... Parágrafo 3º. Ministro do STF é? É, porque é qualquer ministro do STF. Ministro do Estado de Defesa? Também. Carreira diplomática? Também. Oficial das Forças Armadas? Também. E o senador da República? Não. Por quê? Porque não é qualquer senador da República. Tem que ser o presidente do Senado Federal, que é cargo privativo de brasileiro nato. Questão boa, fácil, não muito difícil, né? Questão 13. Você vê como isso cai em prova. Acerca dos direitos e garantias fundamentais, julgue os itens seguintes à luz da Constituição Federal. São privativos de brasileiro nato os cargos de ministro do Estado de Defesa, certo? Ministro do Estado da Fazenda, não. E de oficial da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, certo. Mas o ministro da Fazenda, não. O item está errado por conta disso. São exemplos de cargos... 14 agora. São exemplos de cargos privativos de brasileiros natos, os cargos de oficial das Forças Armadas e da carreira diplomática. Sim ou não? Verdadeiríssimo. Tá? 15. Julgue os itens a seguir acerca dos princípios constitucionais fundamentais. Um brasileiro naturalizado pode exercer a carreira diplomática? Pode? Claro que não. Por quê? Carreira diplomática só brasileiro nato. 16. Tá vendo como isso cai em prova, né? Só para mostrar. Apenas o brasileiro nato poderá ser oficial das Forças Armadas. Certíssimo. Somente o brasileiro nato. Apenas o brasileiro nato. Corretíssima. 16. 17. Um brasileiro naturalizado pode exercer o cargo de coronel da Polícia Militar de um estado... Oh, que essa aqui é ótima. Aí a pessoa, assim que lê, num estado emocional inerente, simplesmente coloca certo. Aliás, errado. Por quê? Porque ele diz assim, não, um brasileiro natural pode exercer o cargo de coronel da Polícia Militar do Estado. Não, só nato. Eu não estou falando de oficial das Forças Armadas. Eu estou falando de um militar estadual. Polícia Militar de um estado membro. Coronel. Mas não é coronel mesmo, que seja coronel. Ele não pertence às Forças Armadas. Um brasileiro naturalizado pode exercer o cargo de coronel? Pode sim. Aí quem se emociona vai logo colocando errado, porque falou em coronel é das Forças Armadas, né? Não. Cuidado com isso aqui, tá? O item, então, 17 é um item correto. 18. No que se refere aos direitos sociais, julgue os itens seguintes. Sociais, mas a gente vai falar de nacionalidade. O cargo de tenente do Exército apenas poderá ser exercido por brasileiro nato. Verdadeiro. Verdadeiro. Aqui eu estou falando do Exército. Forças Armadas. Exército, Marinha e Aeronáutica. E o tenente é oficial das Forças Armadas. Então, corretíssimo. Um brasileiro naturalizado não pode ser eleito deputado federal. Pode. Ele não pode ser presidente da Câmara dos Deputados. Tá? O item está errado.
Um brasileiro naturalizado pode ser eleito deputado federal. Ele não pode ser presidente da Câmara. Tá. A respeito dos direitos e garantias fundamentais, julgue os itens subsequentes. Mais uma questão. O brasileiro naturalizado pode ser eleito senador, verdade, mas não poderá ocupar o cargo de presidente do Senado, que é privativo de brasileiro nato. Corretíssimo item. Será que tem mais alguma? Não. E aí, eu termino aqui, mas ainda não terminei nacionalidade, fica pro próximo, a gente pega ainda alguma coisa de nacionalidade, tá? E depois a gente já entra em direitos políticos e partidos políticos. Tchau e até mais.